1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Amém? Agora vamos aqui em Hebreus 4:14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Amém? Aqui vamos... Bom, pessoal, explicar aqui. Jesus Cristo, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Há muitas religiões no mundo, podemos assentar, igreja. Há muitas religiões do mundo que quer chegar a Deus através de Maomé, de Buda, de Maria, etc. Mas só podemos chegar até a Deus através de Jesus, porque Ele que é o mediador entre Deus e os homens. Então, quando a pessoa aceita Jesus, ela se converte a Cristo, né? Ela vai clamar a Deus em nome de Jesus, né? E a sinceridade dela ali para com Deus, Deus vai ouvir a oração dela, vai responder a oração dela no momento certo, no tempo de Deus, né? Porque Jesus, Ele vai ser o mediador ali entre a pessoa e Deus. Na antiga aliança tinha o sumo sacerdote, que ele que era o mediador entre Deus e o povo. Exemplo ali, né, de Zacarias, pai de João Batista, né? Ali ainda estava na época da lei. Depois que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, né? Ele sentou à destra do Pai e ele se tornou o sumo sacerdote, né? Não precisou mais de sacrifícios para as pessoas receber remissão de seus pecados. Não precisou mais do sumo sacerdote ali na terra para ser o mediador entre Deus e os homens. O próprio Jesus passou a ser esse mediador. Ele passou a ser o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus, nós temos que fazer nossas orações a Deus em nome de Jesus. Que nós, fazendo as nossas orações a Deus em nome de Jesus, com sinceridade, Deus ouve a nossa oração. Às vezes, a nossa oração não é respondida no primeiro semana, no primeiro mês, no primeiro ano, mas no tempo de Deus ela é respondida, porque Deus, Ele prepara o seu povo para receber as bênçãos da parte dEle. As pessoas do mundo que faz pacto com o diabo, elas pedem a coisa ao diabo e o diabo dá logo, rápido, não demora normalmente. Mas as coisas de Deus é diferente. Deus, Ele prepara as pessoas para receber a bênção, porque se Deus, por exemplo, a pessoa ora hoje, aí se Deus, por exemplo, dá a bênção para ela amanhã, e ela não estiver preparada para receber a bênção dela, aquela bênção vai se tornar uma maldição, não vai ser uma bênção. Muita gente não compreende esse mistério, que o tempo de Deus não é o tempo do homem. Eclesiastes 3 já fala que tudo tem seu tempo. Nós temos que entender isso, que Deus, Ele é Senhor, e nós somos servos. Então nós temos que obedecer ao nosso Senhor. Às vezes nós falhamos, porque nós somos seres humanos, somos falhos, somos limitados. Mas quando nós colocamos a nossa confiança em Deus,
Através das orações, em nome de Jesus, nós ora, expulsa os demônios em nome de Jesus. Nós ora em nome de Jesus para os nossos parentes ou familiar. Jesus salvar, nós usando a fé, tendo confiança. Jesus, ele honra a fé dos servos dele, das servas dele. Nós não podemos ser incrédulos, nós temos que ser crentes. Crentes e ter fé e ter obras, porque a fé sem obras é morta. Até o diabo e os demônios, eles creem em Deus. Eles só não obedecem, mas eles creem também. Creem e estremecem. Fala na Bíblia que os demônios creem e estremecem. Muita gente nem crê e muito menos estremece na presença de Deus. A maioria das pessoas do mundo. Não adianta só crer. Tem que ter as obras. Quando você ora para receber uma porta de emprego e você vai lá, distribui os currículos online, presencialmente, você está tendo obras, você está tendo a oração, usando a fé, mas você também está agindo, né? Fé e obras têm que caminhar junto, né? Quando a pessoa ora a Deus, que é algo que ela não pode fazer, Deus responde a oração no momento certo. Mas quando a gente faz as nossas orações a Deus, e nós pode fazer a nossa parte, para aquilo se realizar, nós tem que fazer a nossa parte. Muita gente ora em situações que ela pode agir para o milagre acontecer. Não que ela vai fazer o milagre, mas ela vai fazer a parte dela na oração e na ação, e Deus vai fazer a parte dele, né? E vai abençoar aquela vida. Agora, tem circunstâncias que nós oramos em nome de Jesus e a bênção não vem imediato, porque o trabalhar de Deus é diferente do trabalhar do homem. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Um dia é como 1000 anos para Deus, e 1000 anos é como um dia, para vocês verem a diferença da contagem de Deus para a contagem nossa aqui na terra. Então nós temos que entender que todas as vezes que nós fazemos nossas orações, nós temos que colocar Jesus, em nome de Jesus, porque é Ele que vai mediar entre nós e Deus. Ele é o mediador, não é Maria, não é Maomé, não é Buda, não é qualquer outra entidade que vai mediar entre nós e Deus, é Jesus, porque Ele, Jesus, que morreu na cruz, para nós ter oportunidade de salvação. Nós não merecia que Jesus morresse na cruz, nós vivia iniquidades, nossos pais, fazia tudo aquilo que desagradava a Deus, antes de Jesus morrer na cruz, mas Deus foi misericórdia, enviou o Filho dele, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio na terra, cumpriu o seu propósito, cumpriu o seu ministério, deu exemplo para as pessoas da geração dele ali, as gerações posteriores também pode seguir o exemplo de Jesus através dos manuscritos, do cânon, que é a Bíblia Sagrada, né? Então Jesus deu exemplo para nós de humildade, de mansidão, de paciência, dos frutos do Espírito, né? Jesus, ele foi o maior líder que a terra já viu, porque poucos líderes no mundo chegam mais ou menos perto de Jesus em relação à humildade, em relação aos frutos do Espírito, em relação à forma de se relacionar com o próximo, com as pessoas, com Deus. Então, Deus, ele fala de muitas fórmulas. Às vezes Deus fala através do louvor, através da palavra, através do testemunho, através dos passarinhos cantarem, através da natureza, através do mar, da lua, das estrelas. Os servos de Deus, as servas de Deus, que estão ligados com Deus, eles percebem nos mínimos detalhes, quando Deus fala com ele, com ela. Então, Jesus, ele que é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque,
Ele que derramou seu sangue na cruz para a remissão de pecados. Jesus, Ele quer que nós confia nele. Ele quer que nós sigamos o exemplo dele. Ele quer que nós ore a Deus, usando o nome dele, que nós expulsemos os demônios, em nome de Jesus, com fé. Porque se nós estar em comunhão com Deus, se nós expulsar o demônio, ele tem que ir embora. Se nós expulsar a enfermidade, ela tem que ir embora. O nosso problema não é maior que Deus. Muitas das vezes a gente se desespera por pouca coisa, falta de fé, falta de comunhão, falta de contato com Deus, falta de mais oração, de mais jejum, de mais leitura da Bíblia, de mais vigilância, de mais certeza que Deus é o Deus do impossível. Às vezes a gente falta fé para nós. Isso não pode acontecer com nós regularmente. Uma hora nós está lá em cima, nossa fé, outra hora nossa fé está lá embaixo, ou em inconstância. Nós não podemos ser inconstantes. Nós temos que ser confiantes em Jesus, saber que Ele responde às nossas orações, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele transforma. Nós temos que ter a certeza que toda oração que a gente faz em nome de Jesus, nós tendo comunhão com Deus, essa oração vai ser respondida, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Eu me lembro no início da minha conversão, o pastor, onde a igreja que eu me converti, ele me orientou em relação a isso, em relação a esperar o tempo de Deus para as orações da gente. Então, vamos usar o nome de Jesus sempre nas nossas orações, sempre na confiança que Deus vai responder. Mais cedo ou mais tarde a oração nossa vai ser respondida, sendo da vontade de Deus. Aquilo que nós está orando, sendo com sinceridade, Deus responde. Deus não está morto, Deus está vivo. Jesus não está morto, Ele ressuscitou, Ele está mais vivo do que nunca. E Ele está ouvindo a oração de todas as pessoas que oram a Ele com sinceridade, tanto os cristãos como aqueles que estão orando a Jesus nesse momento, arrependendo dos seus pecados, entregando a vida a Ele, reconciliando com Ele, em qualquer lugar do mundo. Jesus, Ele não é como nós. Muitas das vezes as pessoas nos ofendem e nós não perdoa, não quer perdoar. Tanto que nós às vezes ofende a Jesus através de coisas erradas que a gente faz, de um deslize, e nós pedimos perdão e Ele perdoa nós. Então nós temos que perdoar nosso próximo. Nós temos que ser manso, humilde. Os 9 frutos do Espírito, que fala em Gálatas 5, 22 e 23, tem que fazer parte da nossa vida, diariamente. Nós temos que orar a Deus, ali usando o nome de Jesus, com a confiança que a oração vai ser respondida, ter a confiança que fé e obras têm que caminhar junto, ter a confiança que a redenção do povo de Deus se aproxima. Jesus está voltando todos os dias individualmente, Ele vai vir da forma coletiva para buscar a igreja. Os que estiver vivo vai ser arrebatado, os que estiver preparado, os que estiver morrido em Cristo ressuscitarão primeiro. Os vivos vão ser arrebatados e vão receber suas recompensas lá no céu. Jesus vai retribuir os seus servos, suas servas segundo as suas obras. Alguns vão receber mais galardão, outros vão receber menos, mas eles vão receber a coroa de vida eterna. Os servos de Deus, as servas de Deus. Nós temos que ter confiança que Deus, Ele vai recompensar nós, que Deus ouve as nossas orações, que Deus não desampara nós, que Deus, Ele protege os seus, que Deus está conosco todos os dias, Ele nos guarda em todos os nossos caminhos, que nem fala em Salmo 91, Ele está presente em todos os momentos, na hora da angústia, na hora da alegria, na hora da tristeza. Jesus está conosco. Só basta nós ter confiança mais fé, mais atitude em relação às coisas de Deus, em relação às coisas espirituais, né? Ter a confiança e a fé que quando nós buscamos o Rei dos Céus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. É isso que nós precisamos ter: confiança, fé, saber que Deus vai recompensar nós, que tudo que nós faz nessa terra,
para Ele não é em vão, não é debalde. Ele recompensa, Ele é fiel. Nós temos que ser fiéis, nós temos que ser justos. Como Ele é justo e é fiel, nós temos que ser. Como Ele é santo, nós temos que santificar. Ou seja, nós temos que seguir o exemplo de Jesus, seguir o manual da vida, a Bíblia Sagrada, para um dia nós receber a coroa de vida eterna. Porque Deus é amor, Deus é fogo consumidor, Deus é justiça. Ele quer que nós só seguimos a orientação que a Bíblia Sagrada fala. O Espírito Santo, Ele nos convence da justiça, do pecado, do juízo. Ele é o Consolador, Ele distribui os dons para a igreja. Tem o Espírito Santo que distribui os dons para a igreja, que é o Consolador, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tem a Bíblia Sagrada para nós seguir. Então tudo que nós precisamos para nós ser salvos, está à nossa disposição. Só basta nós pôr isso em prática durante a nossa vida, que vai valer a pena. Tudo que nós se esforçar para agradar a Deus, tudo isso valerá a pena. Porque Deus, Ele sabe, todos que estão se esforçando, todos aqueles que estão se dedicando para fazer a vontade dEle, para que quando o Filho dEle vier, de uma forma individual ou coletiva, aquela pessoa que fez a vontade de Deus até a sua partida desse mundo, não foi em vão. Ela vai receber o galardão dela, Jesus vai honrar, porque ela foi fiel no pouco, Jesus vai colocar ela sobre o muito. Aqueles que foi fiel no pouco, Jesus coloca sobre o muito, continua fiel, chegar no céu, receberá a sua recompensa. Amém?